brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de socó, velho Buriti perdido. A história é vida. A nossa história é toda a história. A história dos homens é a história de cada homem. A história nos fez e agora somos nós que a fazemos. Braslândia tem 25 mil habitantes. Todas as pessoas que vivem na Vila São José fazem parte de um projeto do governo do Distrito Federal. Aí estão 536 famílias numa experiência pioneira em termos de assentamento populacional. Eu ganhei meu lote aqui na Vila São José, né? E pago só 2.000, pago só 2.228, né? Então isso aqui me ajudou até demais, né? Porque tem meus 2 filhos aqui e eu vivia morando de aluguel, né? Então foi Deus que mandou essa bênção para mim. Eu pesquei esses peixes no Rio Descoberto. Aqui nós fazemos só comer. Nós pescamos só para comer, não para vender. Se para vender eu prefiro dar para os que precisam mais do que eu ainda, certo? Aqui na Vila 2 tem escola, que fizeram agora para nós, né? Para nós não, para as crianças, né? Agora que dali não pode, não está estudando porque não tem idade, né? Como é que você chama? Arilson. Como é que chama aqui o lugar que você mora? Vila São José. Você gosta de morar aqui? Gosto. Você sabe qual que é a história de Braslândia? Nossa. Você não sabe como é que é a história de Braslândia? Não. Você estuda onde? Lá no Colégio 2. Você estuda onde? Na escola. Como chama a sua escola? Centro de Ensino de Primeiro Grau de Braslândia. Eu sou Eni, encarregada pedagógica do Centro de Ensino 1 de Braslândia. Funcionamos com 1.498 alunos. Esse ano a nossa matrícula já monta 1.780 alunos. Temos de 1ª a 7ª série, turmas de Mobral, fase 2, supletivo. E procuramos, na medida do possível, atender o melhor possível essa população carente da Vila São José. A gente vai fazer o lanche, menino, e o lixo? Lixeira também, isso. São 5, só 5, hein? Só por enquanto. Não, depois a gente vai fazer essas atividades. Você sabe esse papel?
É do tamanho do papel pardo. É do mesmo tamanho do papel pardo. Ah, pois então você vai ter que Sabe o que parece folha de jornal? Aí Eu também acho. aqui na depósito. Por que será que ele está vendendo isso? Vai ganhar? Dinheiro. O que ele tem na mão? Dinheiro. Agora nós vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer com esse dinheiro. Vamos ver, Eduardo. O que você está vendo aqui? Você está vendo carneirinho? Só o carneirinho? Não. Juraci, o que você está vendo? Então o velho Somané levou o carneirinho para casa. Então, todo dia eles iam visitar os carneirinhos. Como é que chamava o primeiro carneirinho? E o irmãozinho dele chamava Liró, né? Quem que era o carneirinho mais sujo, Márcia? Liró. O nome do cachorrinho, do carneirinho, irmão dele, né? Maria das Graças Tsunematsu. Bom, o que eu gosto mesmo de plantar é cenoura, mas a gente planta outras coisas também, né? O Rio Descoberto e o Rio Rodeador formam a represa do Descoberto. O que é uma represa? Uma represa é água barrada. Um rio tem vazões de água variáveis durante o ano de acordo com as chuvas. O reservatório acumula esta água que vai ser usada durante o período da seca. A barragem do Descoberto regulariza permanentemente 6.000 litros d'água por segundo. Brasília é abastecida por esta barragem. Chega lá, mês de julho é mês de sol, em grande espaço queimado, no compasso do meu passo, vontade de chegar lá. Meu destino é boa sorte, nas estradas clandestinas, carregar menino moço, na boca e no seu destino, encontrar os seus amigos na festança do viver. Comigo a um passo.
vontade de chegar lá. Estrada comprida no passo. Vontade de chegar lá. Mês de julho é mês de sol, em grandes cartos queimado, no compasso do meu passo, vontade de chegar lá. Tem destino é boa sorte, nas estradas clandestinas, carreta menino moço, na boca e no seu destino, encontrar os seus amigos na festança do divino. Tenho 3 anos de casada, tenho 25 anos de idade, moro em Braslândia há 15 anos. Então o que eu acho aqui em Braslândia, assim, de vantagem, é tranquila, é uma cidade assim, que a gente pode sair de casa tranquilo, não tem problema de ladrão. Claro que tem as coisinhas, mas não coisa séria, não corre risco de vida. Agora, dificuldade sempre é a distância. Se for para a pessoa morar em Braslândia, trabalhar, estudar fora, é muita dificuldade. O transporte pesa muito nisso, porque os ônibus, além de poucos, são muito cheios assim, tal. O horário também é muito espaçoso um do outro. Por que o DEBRAS, Distrito Educacional de Braslândia? Uma ideia que surgiu em 1973, na administração do então secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, embaixador Vladimir do Amaral Mustinho, quando sentiu da necessidade de descentralizar as ações da Secretaria de Educação e, por conseguinte, do órgão executor de suas políticas, a Fundação Educacional do Distrito Federal. Um aspecto de fundamental importância diz respeito ao aproveitamento da cultura local existente. Esta cultura não só foi utilizada no desenvolvimento das ações pedagógicas inerentes àquele projeto, como também novas culturas foram estimuladas àquela comunidade. A ideia básica era de fazer com que a família, a escola e a comunidade todos se dessem as mãos com o objetivo de construir, de enriquecer, de redimensionar valores emergentes naquela localidade. O trabalho foi fundamentalmente cooperativo, buscando a construção de uma comunidade educacional mais participativa, consciente das suas necessidades. E hoje, como se vê, o Distrito Educacional de Braslândia teve o seu nome adequado e ajustado para complexos escolares, uma estrutura dinâmica, flexível, competente para apoiar a execução de todas as atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal. O ano de 77, para nós em Braslândia, foi maravilhoso, porque nos deu a oportunidade de fazermos um trabalho, podemos dizer que foi ótimo, principalmente quanto ao relacionamento humano. A minha vida profissional aqui no Distrito Federal, ela começou em 1974 em Braslândia. Na época, após o concurso, eu fui chamado para trabalhar em Brasília e fui lotado inicialmente numa experiência que marcou muito a minha vida, e eu acredito que essa experiência colaborou muito também para o ensino do Distrito Federal. Foi a implantação do Distrito Educacional de Braslândia, aquilo que veio depois a ser a semente para todos os complexos escolares. Uma experiência que a Fundação fez a partir daí, em 1974.
Braslândia estava recebendo, quando eu cheguei, era recente na cidade, a Braslândia Nova. Braslândia é uma cidade tradicional que havia sido fundada em 1943, de repente recebeu no seio da sua população uma transferência de uma comunidade de invasão. E é evidente, como toda invasão aqui do Distrito Federal, com gente oriunda de todo o Brasil. E isso enriqueceu muito a minha vida profissional, porque eu tive a oportunidade de ter contatos, então, com alunos oriundos de todos os estados brasileiros. Quem estava acostumado a trabalhar apenas com um grupo de paulistas, como eu estava em São Paulo, de repente tinha uma turma de alunos na qual a gente poderia contar 18 a 20 unidades da federação. Nós tínhamos gente do Brasil todo. E, evidentemente, o professor que puder aproveitar essa experiência, ele ganha muito. São costumes regionais diferentes, são palavreado diferenciado de cada região do Brasil, são valores diferentes que se descobrem, e isso realmente ajuda muito na nossa promoção profissional. E uma das coisas também que ajudou a tornar o trabalho em Braslândia bastante alegre, bastante feliz, além da educação física ser alguma coisa que atrai, nós tivemos a oportunidade e a felicidade, eu diria, de em Braslândia encontrar dois ambientes que colaboraram muito para isso. Quando nós lá chegamos, além de alguma instalação que as escolas possuíam, que nem sempre eram as mais adequadas, nós pudemos desenvolver um trabalho nas instalações do estádio Chapadinha e do balneário Veredinha. Eu me lembro com bastante felicidade da época em que a equipe de professores do Distrito Educacional, então, nós éramos em 4 professores, nós passávamos o dia todo aplicando baterias de teste na garotada no balneário Veredinha. E uma das coisas que mais satisfazia a meninada de 5ª série era principalmente a atividade desenvolvida na água, uma piscina natural que ainda existe hoje em Braslândia, já numa condição muito melhor, reformada, diferente do que era quando nós lá chegamos. Mas aquilo realmente ajudou a unir, a levar um pouco da escola mais próximo da comunidade, ou trazer a comunidade um pouco mais para dentro da escola, que é, no meu entender, no fundo, o valor maior da educação, é fazer com que a educação não se dissocie nunca da sua comunidade onde ela está inserida. Sou fruto de Braslândia. Meu pai veio para cá há muito tempo, eu estudei em Braslândia, naquelas primeiras escolas. Depois, no meu tempo de escola primária, eu fui levada para outros locais onde tinha melhores condições. E com Brasília, eu voltei para Braslândia quando me formei na escola normal. E quando nós chegamos aqui, nós praticamente iniciamos a escola oficial de Braslândia. Matriculamos crianças de casa em casa, trabalhamos em escola rural. Quanto à história da cidade, eu conheço aquilo que toda a minha família conhece, que é essa história que vocês estão contando. Até o ano de 1946, eu fiz o curso primário em Planaltina, deslocando daqui até lá a cavalo. Então surgiu a necessidade de continuação dos estudos. Então tinha que deslocar para Goiânia. Então, para isso, a gente teria que ir até Anápolis a cavalo. Então foi o que nós fizemos. Deslocamos daqui com 5 dias de viagem, chegamos a Anápolis. Essa viagem é uma viagem muito sacrificada, muito forçada, porque carregando as coisas que seriam necessárias, roupa e etc, para levar para o internato. Então não tinha outro meio de transporte, tinha que ser levado no cavalo. Nessa época, Braslândia já tinha o seu marco inicial, já tinha a primeira rua delineada, já tinha algumas casas de telha e já tinha o comércio, já tinha alguma escola, já tinha uma escola. Nessa época, o meio de transporte aqui ainda não era o carro tradicional. Nessa época o transporte era feito no lombo do burro e no carro de boi. Quando nós chegamos aqui em Braslândia, tinha umas 20 casas de palha.
primeiro professor daqui chamava Ernesto Silva. Depois passou para meu pai, Benedito Carlos de Oliveira. Aí veio o pai de Zica, Antônio Cardoso de Oliveira. Depois veio Benjamin Cristiano de Oliveira, Voltaire Alves Cavalcante. Aí isso aqui foi a distrito de Lusiânia. As primeiras escolas que teve aqui foi de Ernesto Silva e de meu pai. Juiz de direito daqui era Chico Moreira. Quarteirão era um tio de Zica Etervino. As mais velhas é essa. Agora a Zica pode contar um bocado de causa aí para vocês, que ela foi dona de pensão aqui. Quando nós chegamos para aqui, em 59, só havia 5 casas de telha. O resto era só palhoça. Então nós ficamos numa palhoça até construir essa casa. E dessa casa moramos há 6 anos. Depois meu marido saiu, eu fiquei em casa com 9 filhos, criei meus 9 filhos trabalhando, pus um bar, pus um armazém. Essas estradas aí de asfalto todas foi eu que forneci comida para os trabalhadores. Aí continuamos a trabalhar. E até hoje vivo morando aqui com meus filhos. Os primeiros ônibus que vieram para Brasília, quase todos pegavam refeição aqui na minha casa. Era um movimento que só vendo. Depois veio a companhia Rabelo, veio uma companhia mineira da Sincope, que fez esse asfalto de Taguatinga aqui para Braslândia. Eu fui a fornecedora de comida para eles. Era 2 caminhões de comida, um vinha 10,5 e o outro 11,5. Era uma média de umas 200 e tantas marmitas por dia. Mudou muito. Aqui era bem pequenininho, não tinha quase nada. Mudou muito depois que começou Brasília. Agora já está bem adiantado, não tinha essa vila aí do outro lado, não tinha a Vila São José, que foi construída agora há pouco. Pode ter um ano que foi construída a Vila São José. Como iniciou Braslândia, como iniciou a Chapadinha e chegamos hoje ao que estamos. Essa Chapadinha surgiu de uma ideia dos fazendeiros aqui de Braslândia, da região toda de Braslândia, que distanciava da sede do município, que era Lusiânia, bastante. Era um verdadeiro estado. Então, eles reorganizaram e fizeram uma reunião e tiveram a ideia de criar um distrito aqui em Braslândia. Então, pediram à administração de Lusiânia, aos quais foi nomeado para aqui um administrador. Esse administrador permaneceu aqui em Braslândia até um decreto de Getúlio Vargas. E quem era o administrador nomeado? O administrador nomeado foi Joaquim Dutra Sobrinho. Meu pai. Meu pai. Porque a distância que separava o nosso aqui da região era enorme, era o verdadeiro estado. Ela dividia com Niquelândia no norte, no oeste com Vianópolis, e oeste, Corumbá, e no oeste com Pires do Rio e Cristalina. É um município verdadeiramente enorme. É um verdadeiro estado, o município de Lusiânia. Para diminuir essas distâncias, para facilitar o recolhimento de taxas e impostos, que foi criado em Braslândia Exato, o distrito. O distrito. Para facilitar. Isso aí dava-se escritura, pagava os impostos municipais e assim ia sobrevivendo. E registrava os documentos. Não, os documentos não eram passados aqui, eu não me lembro se era registrado aqui. Acho que o registro era feito no primeiro cartório de Lusiânia. E quanto à organização da cidade? Isso ficou numa casa só que é hoje de Dona Judite. Essa casa ficou por muito tempo e a casinha da prefeitura ao lado, em cima. Hoje, onde é mais ou menos a igreja católica apostólica romana. São Sebastião. São Sebastião. Juca, aqui também era um ponto de passagem dos baianos que se deslocavam para o sul, para... o Pachorel, Mato Grosso e a outra região do sul. Eles deslocavam do norte da Bahia, vinha passar por Formosa, Planaltina, e descia aqui na divisa na vertente de água do sul com o norte, Maranhão com Tocantins, e descia, tem a estrada real, chamada Estrada Baiana, que desce aí. Eles, quando desviavam, passavam por aqui para, como disse, se abastecer.
Juca, e como é que você vê essa mudança de Braslândia Fazenda, Braslândia Chapadinha e Braslândia Capital? Eu vejo com muito orgulho, porque Braslândia, tudo devemos ao grande presidente Juscelino Kubitschek. Ele que descobriu o Brasil. Antes, o Brasil era São Paulo e Rio, política e comercialmente. O resto dos estados eram estados isolados. Bahia, Rio Grande do Sul, Minas, tinha suas ações, mas completamente isolada. Então, Juscelino veio concretizar este país, unir essa nação de norte a sul, de leste a oeste. Foi o grande criador. O descobridor do chão, o descobridor do Brasil. O bandeirante. O bandeirante, o legítimo bandeirante. A história de Braslândia, eu já sou bisneto do resistente de Braslândia. Então, de meus pais para trás, eu conheço por notícia. Quer dizer, o que eles falavam para mim. Agora, mais ou menos, conheço daí para cá. A história de Braslândia. Que Braslândia, quando começou aqui, eu era menino, estava com idade de 12 anos. Agora, o começo de Braslândia, eu conheço. Desde o primeiro barraco, que a primeira escola que foi feita em Braslândia, eu já trabalhei para construir. Era um barracão de palha, fechado de madeira em pé. Foi nesse que eu estudei o ABC. Eu estudei só até quando eu conheci o ABC. Aí o professor foi embora, quando veio, eu tinha passado da época de escola, eu não estudei mais. Estudei 3 meses só. Eu resolvi construir aqui, até caladinho, sem falar nada com ninguém. E eu até não gosto disso, não. Não gosto de nada escondido, porque toda coisa escondida não presta. Mas então, eu já paguei esse lote aqui, estou acabando de construir esse barraco. Mostra. Então agora resolvi fazer esse barraquinho aqui, como eu pôr minhas coisinhas. Vocês estão vendo tudo quanto é caco velho aqui, mas uma hora a gente precisa dele, né? E tem um filho que está aí pagando aluguel para aqui para colar, desempregado. Então já serve para ele encostar aí, até as coisas melhorar. Então estou construindo esse barraco. Por que você veio morar nesse lugar aqui? Eu vim morar aqui, vou falar para a senhora, não foi pro meu gosto, porque a administração precisou de um local, ali onde é aquele estádio, então eu morava lá. Então atingia lá a minha morada. Então ele me jogou para cá. Eu vim para aqui na marra. Que eles quiseram me dar a lote lá do outro lado, administração. Eu não quis, falei, eu não vou largar minha chácara, mas de morar na cidade aqui. Eu faço um barraco aqui, eu tenho que vir morar nele. Eu ponho gente aí e me toma ele. Então o que eu quero fazer com um barraco aí? Não, eu quero minha chácara, que eu sou da roça. Como é que tá? Tá forte? Muitos dias que o senhor não vai em Braslândia, né? Aqui estamos no chá de roça. Porque o Braslândia, quando eu mudei para lá, não tinha nada, né? Eu tinha 2 casas cobertas de sapé. E meu pai é que fez a primeira casa de telha em Braslândia. E depois eu vim também, para pôr meninos na escola. Fui lutar, arranjei verbo, construí um grupo. Nesse tempo a gestão de Abílio Rodrigues, em Lusiânia, né? Ele me deu 60 contos para fazer o prédio, uma verba de 60 contos. Que naquele tempo, no governo Eurico Dutra, ele criou escola no país inteiro.
mas precisava dar 5 alqueires, né? A pessoa que tivesse terra dava 5 alqueires para ela edificar um tipo de colônia agrícola, né? Então nós arranjamos uma doação, o doador foi Arthur Ribeiro, que deu a terra para fazer o grupo. E eu construí o grupo com 60 contos de réis naquele tempo, né? Ainda sobrou dinheiro, sobrou 9 contos. Ele mandou que fechasse, né? Eu comprei arame, fechei. E não tinha casa de telha nenhuma, eu combinei com os fazendeiros que eles dariam 4 pés direito e a telha eu faria a casa, só cobrava a mão de obra, né? Consegui 22 casas, né? O lugar para ser distrito precisava ter ao menos 42 casas, né? Eu com muito custo, com alguns que já tinha construído também, né? Como o João Brás, o Volter Alves Cavalcante e o Alves Rabelo, todos os primeiros construiu aí, né? Virgílio Braz, Ponciano Braz, os primeiros a edificar, né? E aí nós convidávamos todo mundo para vir mudar, para ir, que já tinha escola. E foi chegando, fazendo rancho, um fazia um rancho, outro fazia outro. Foi logo que tinha muita habitação, mas casa de telha só tinha 23, né? E ficou. E eu já comecei comércio e farmácia, né? Porque toda a vida eu gostei muito de farmácia, né? O princípio da vida de Braslândia foi essa estrada, né? Ligação de Formosa a Anápolis, naquele tempo que estava criando a Séries, né? Aquela colônia, grande colônia que tinha aí, né? Tinha muita imigração, né? E foi no tempo que fez a criação de Braslândia, né? Tinha aquelas reuniões, até nas primeiras reuniões eu não fui, né? A reunião dos fazendeiros da região. Da região, para criar Braslândia, né? Tanto que teve uma parte contra, eles queriam que fosse aqui da Vendinha e outro lá na Chapadinha, né? E por que sentiram necessidade de criar Braslândia? Cidade em Braslândia? Depois da Revolução, o governo colocou em toda a cidade um tenente, né? Então veio para Lusiana o tenente Públio, que foi o criador de fazenda de Braslândia, né? E ele viu que Braslândia é um município enorme e não dava renda nenhuma. Ele criou duas... Lusiânia era um município grande, enorme, que não dava renda. Não dava renda. E ele criou 2 distritos, né? Que foi Braslândia e Maneiratuba, né? Essa daí eu não sei se progrediu, né? E trouxe tudo para Braslândia. Pôs juiz, cartório de segundo ofício, de registro civil, né? Uma farmacinha. Eu sou neta da dona Judite, sou professora em Braslândia, no Centro Educacional 2, na Escola da Vila São José. Sou professora de Educação Artística de 5ª e 6ª série e estudo na Faculdade de Artes no Plano Piloto. E essa força todinha que me ajudou a vencer essa batalha foi minha avó, que ela me deu muita força para me chegar até onde que eu estou hoje. Era aquela dureza para mexer com esses meninos, era um rancho de paia, tampado em cima, embaixo, vento quando Deus dava. E eu tinha medo de pegar, até de se enviar, né? Sofri isso tudo aí. Aqui tinha um professor, saiu, ninguém sabe. Aí eles foram atrás do meu marido, ele veio, lecionou aqui. Depois ele passou a ser juiz oficial. Depois ele foi subprefeito aqui. E tinha professor, fez aquele grupo velho ali, que
lecionou lá, a minha nora. Foi a primeira professora de lá. As crianças precisavam de ver como é que era. Não podia, era pobre. Aí foi indo mais para frente. Depois acabou. Ela foi professora lá, só Anildo, uma filha minha, chama Tervina, a tia desse menino. Foi passando assim, aquela pobreza. Depois foi entrando outros professores, foi botando mais ou menos, né? Quer dizer que Braslândia surgiu em volta de uma escola? A primeira coisa que aconteceu, que havia aqui era uma escola? Era uma escola, um ranchão tampado de paia, em cima e dos lados. Eu enfrentei isso aí, só Deus sabe como era. Era mesmo um chiqueiro de porco. Mas ele vai indo assim mesmo, aí depois, né, vai pondo pra frente. Por que o seu marido veio para cá? Por que o seu marido veio para cá? Que ele veio para aqui? Ele veio para a fazenda ou ele veio para dar aula? Nós estávamos lá embaixo na fazenda, aqui era fazenda, né? Ele veio para aqui chamado de Luziana, do prefeito, para ser professor dos meninos que o Ernesto foi embora, né? Que era o professor aqui. Ele lecionou, ainda tem muita menina aí que ele foi professor, tudo vivo ainda, pode contar. Hoje já está tudo velho, né? Agora é esses novatos. Como é que era o nome dele completo? Do meu marido? É Benedito Carlos de Oliveira. A represa está aí, ela está me prejudicando doendo, porque depois dessa represa aí, eu não sentia nada. Depois dessa represa aí, eu vivo ruim demais. Tem uma friagem. Quando está chovendo, a senhora recebe quem quer aquela neve de gelo. E a casa é fria mesmo. Eu planto coisa aí nem não presta mais, porque... Braslândia pertencia à comarca de Santa Luzia, hoje Lusiânia, passando a município do estado de Goiás em 1933. Em 28 de março de 1961, tornou-se cidade satélite do Distrito Federal. Primitivamente, a localidade onde hoje se encontra Braslândia chamava-se Fazenda Chapadinha. Nome que se deveu à topografia local. A topografia era muito plana. E depois de 1931, quando foi prefeito aqui de Lusiânia, o senhor Públio de Souza, ele então tomou as providências para a criação do distrito em Braslândia, de Chapadinha. E então, como os maiores proprietários em Chapadinha era a família Braz, então, em homenagem a essa família, ele deu o nome de Braslândia. E foi então o senhor Abílio Braz de Queiroz quem doou o terreno para a edificação dos prédios destinados ao distrito. Posteriormente veio o imóvel era um condomínio. Posteriormente veio a divisão. E o local então saiu para o Benedito Carlos de Oliveira. O Benedito Carlos de Oliveira então fez a doação para a municipalidade de Lusiânia da área destinada à doação ao distrito de Braslândia. Era então prefeito de Lusiânia o senhor Benedito Roriz de Paiva. Benedito Roriz de Paiva recebeu a escritura de doação do senhor Benedito Carlos de Oliveira, mandou fazer a medição do local, um esboço urbano de como devia ser a povoação e distribuiu
os lotes entre os moradores de lá. E então, nessa época da distribuição dos lotes, já estava assentada a transferência da capital para Brasília. Saudade de você. Tudo bom, querida? Tudo bom. Faz tempo, hein, que a gente não encontra. Mas também a sua... A gente quase que eu não chego aqui, porque eles lotearam ali, né? E criou 1000 ruas. Então eu entrava numa, não dava conta, entrava na outra. Aí nós resolvemos a perguntar, começamos a perguntar. É Deus que todo mundo te conhece. Onde mora a Casturina? Depois nós encontramos 2 homens a cavalo, né? Que eu acho até que deve ser parente de você, que ele estava assim com jeito da família de Braz de Queiroz. Aí perguntamos, ele satisfeito se informou. É uma casa grande que tem ali com a bica d'água. Aí foi que nós conseguimos chegar aqui. Nós viemos aqui, minha filha, para você contar nós um monte de coisa. A história de Braslândia, porque a gente sabe que seu pai foi o dono daquele mundo inteiro. Ali era Chapadinha, Buritichato, Engenho Queimado, o que mais? Guariroba. A Inca era a vaca. Ali onde está hoje situado o Incra. Ali era assim, naquele tempo chamava as largas, né? Engordava a vaca para dar descer. E os boi era fechado na larga de Santa Maria. Ah, Santa Maria também, né? Que hoje é onde está situado a barragem que fornece água para Brasília. Santa Maria também era do seu pai, né? E estendia até aquele... Hoje eu não sei como é que chama aqueles lugares, mas... Santa Maria, até de Brasília, uma vaca que meu pai tinha lá, de uns 600 terra, mas só eu tinha ali de 90 centos. Mas naquele tempo não tinha divisão. Era tudo em comum, né? Ele chamava fazenda em comum. Tinha demarcado pela estrada, pela sala. Escuta, que você lembra o ano que seu pai começou a fazer a fazenda ali no Buritichato? Na fazenda Chapadinha, então era denominado Buritichato por causa do local, né? Que era uma planície, né? Foi, deve ter sido em 2. 1912? 2. E 2? Em 1900? Eu nasci em 4. Eu levou minha mãe. Já está tudo pronto. Aí dá água, pasto, quintal, teatro, essas barracas, né? Naquele tempo, né? Um monte de macaco. Mas casa só tinha uma aonde um catetinho de cobicha, só tinha uma casa. Quando nós íamos para a fazenda, posava. Você lembra de quem era essa casa? Curumbista. Ah, do Curumbista que casou com Raquel, né? Raquel, mãe de Germando. Germando Meirelles, né? Que ainda... Curumbista
tinha por daí. É, o velho curumbista. Eu não lembro dele não, eu só lembro das pessoas contando a história. Então ali, que é hoje é onde é o Gama, é a Fazenda Gama, que é onde está localizado o Catetinho. Ela foi convidada para ir em Braslândia receber um título pela família, pela doação de terra, pelo nome de Braslândia, porque é da família Braz de Queiroz. Então, ela foi representando a família que já os primeiros, as raízes, ela é uma das últimas, né? E então ela foi lá para receber esse título, foi quando ela ia contando aí, que ficou impressionada disso. Fiquei impressionada, fiquei mesmo emocionada de ver aquele lugar que nunca tinha tido uma sala de aula. Os mais velhos, ninguém ali sabia assinar os antigos de lá. E para ver tanto estudante o dia que eu cheguei lá, fiquei comovida, gostei demais. 9.000 estudantes. Quanto? 9.000. Só em Braslândia. Só em Braslândia. Beleza, né? Parece um sonho, né, Castor? Parece um sonho. Parece um sonho. Sabe, olha, fiquei 3 dias só levando lá para comer e deitar, de impressionada que eu fiquei com brava. Vontade de chegar lá. Vontade de chegar lá, encontrar os meus amigos, falar da grande viagem, enrolar corda nos dedos na viagem da fumaça, dizendo que vamos de trem no compasso desta máquina.